Olá, pessoal. Vamos lá. Nossa segunda prova desse curso, Sesgran Rio, Dicas e Questões. Uma prova de um cargo aí da área do petróleo, para variar, né? Sesgran Rio aí parece que se especializou nessa área de concursos de petróleo e tudo mais. Além de Transpetro, aí nós vamos fazer mais adiante, nós temos aqui a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que está com essa prova aqui, de um cargo no mínimo curioso. Vocês que já fazem concurso há muitos anos, para esses tipos de cargo aqui, ou você que já fez concurso para esse cargo, sabe aí que as coisas realmente caminham de nomes bem exóticos, né? Olha só, especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool, combustível e gás natural. Traço, especialidade, meio ambiente. Olha só o tamanho do nome desse cargo aqui, tá vendo aqui? Olha só, especialista em regulação de petróleo e gás, derivados e tal, do meio ambiente natural, e ainda tem a especialidade, tá vendo aí? Pois é, negócio é sério, rapaz, negócio é bom. Prova número 8, ainda em 2008, nossa segunda prova, claro, da resolução aí, a segunda prova de 2008 é a segunda geral, a segunda da lista, vamos lá. Mais uma vez, aquela velha história que você certamente já deve ter observado na capa de todas as provas da Sesgran Rio, uma diferença de peso em relação às questões, né? Você observa aí, você tem 15 questões de língua portuguesa, agora uma numeração bem diferente. De 1 a 5 você tem 1 ponto para cada questão, de 1 a 5. De 6 a 10, 2 pontos. E de 11 a 15, 3 pontos. Você está com a prova na mão aí, na capa você pode ver isso. Então é importante sempre notar isso aí, né? Assim, antes de começar a resolução das provas, identificar quais são as questões de maior peso, quais são aquelas questões que valem mais pontos, para você realmente avançar, começar a resolver essas questões e, claro, priorizar aquelas questões que valem muito mais pontos. Não adianta, por exemplo, você tentar resolver duas questões dos grupos de 1 a 5, que valem um ponto só, e de perder tempo de resolver uma questão, deixar de resolver uma questão só que seja dos grupos de 11 a 15, que vale 3 pontos. Então você vai estar 1 ponto atrás, pelo menos, uma diferença de 3 questões aí, né? Para cada uma questão que você faça de 11 a 15, você vai fazer 3 questões do grupo de 1 a 5. Percebeu? Então o tempo que você gasta para resolver, ler texto e tal é bem maior. Então não esqueça, a Sesgran Rio tem muito essa prática, tem muito essa coisa, e você tem que ficar bastante antenado aí para resolver as questões de maior peso, para não ficar engolindo mosca, de touca no meio da jogada aí das paradas e perdendo ponto precioso em relação a isso. Vamos começar a provinha aí, vamos lá, virem a página aí. O Novo Brasil, um texto, né? Do Laurentino Gomes, que fala sobre essa questão do importante papel de Dom João VI nessa história, na logística do Brasil. Você viu aí que ele fala muito sobre a importância de um período da história. Ele diz que nenhum outro período da história foi tão importante quanto a chegada da família real ao Brasil, de 1808, até 1821, com a saída, claro, da família aí. Mas o Brasil realmente sofreu grandes transformações, e transformações até positivas, né? Você pode observar, você certamente percebeu aí, que nesse contexto da vinda da família real, o Brasil era colônia, simplesmente colônia, não tinha infraestrutura nenhuma, era quase que a escória das colônias portuguesas, somadas às repúblicas que nem eram ainda, né? Somadas às outras colônias, aos entrepostos aí africanos, o celta e tudo mais, certo? Então você tinha realmente uma dinâmica colonial no Brasil bastante desfavorável. Com a vinda da família real, houve a quebra, a ruptura, né, do pacto colonial aí de Portugal e Brasil, aquele pacto-chave, em que a própria Inglaterra, na época, interveio aí, né? Passaria a ser a abertura dos portos às nações amigas, tudo aquilo que você já sabe. Então o texto procura dar ênfase, procura dar certo relevo à participação importantíssima de Dom João VI aqui no Brasil, a essa configuração, né, a elevação do Brasil de colônia para Reino Unido a Portugal e depois de Império do Brasil, porque em 1821 praticamente o Dom João já havia disparado para Portugal e o Brasil já estava às portas da nova independência, do processo real de independência de Portugal, 1822, um ano depois. Tá? Então ele está colocando aqui a mudança, construção do Banco do Brasil. Se a gente for parar para elencar realmente essas mudanças que aconteceram no Brasil nesse período, né? A abertura dos portos às nações amigas, construção do Jardim Botânico, Observatório, Banco do Brasil, e uma série de outras coisas, né? Que você tem realmente uma mudança gigantesca no cenário da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então o Brasil teve que se adaptar a muita coisa e mesmo assim ele conseguiu realmente demonstrar essa capacidade de unificação, né, do Império do Brasil nesse contexto aí, pelo menos nos tempos que foram pregressos a isso aí, né? Essa formação do Império propriamente, porque o Brasil tentou se separar, a Guerra da Cisplatina, uma série de coisas que vocês já viram por aí, nesse histórico todo do Brasil, né? Desde a colônia até o Império.
Mas mesmo assim você sabe que nesse contexto houve um pulso firme aí da mão imperial, apesar dos problemas, dos desmandos que eles mesmos colocaram aqui, né? Logo no texto ele cria uma sequência interessante da dominação da Argentina, o que seria caso o Brasil não tivesse conseguido se reafirmar como uma nação unificada. Ele cita a questão da Amazônia, dos paraísos ecológicos, daqui a pouco a gente vai entrar em tudo isso aí. Vamos para a primeira questão? Você já leu o texto, já entendeu isso aí? Né? O próprio historiador, aí, o Oliveira Lima, né, que é esse historiador, ele fala muito, enaltece demais o papel do Dom João VI nesse contexto aí, né? Em relação a todas as conquistas brasileiras nesse contexto. Então, vamos avançar. Vamos ver a primeira questão? Veja aí, acompanhe. A nossa segunda prova está aí, especialista em petróleo, meio ambiente, a especialidade aí. Na primeira questão, logo depois desse texto, ele começa a colocar: o historiador Oliveira Lima chama Dom João VI de o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira. O trecho que reafirma essa qualificação é, olha só, quando ele coloca essa questão do verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira, ele cita esse trecho aí na linha 10, tá? Então na linha 10 da prova ele já começa falando aí, né? Para o historiador Oliveira Lima, ele foi o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira. Por duas razões principais. Veja que ele justifica isso. Duas razões principais. Assegurou a integridade territorial e deu início à classe dirigente que se responsabilizaria pela construção do novo país. Então, se é o fundador da nacionalidade brasileira, eu vou ter que procurar identificar nessas opções, nessas alternativas aqui, qual delas efetivamente está mencionando essa questão da nacionalidade brasileira, que é o que ele citou aí, logo depois, na linha 14, a construção do novo país. Então vamos lá. No primeiro ele diz assim: o país simplesmente não existiria na sua forma atual. Gente, quando ele cita essa questão da forma atual, nas linhas 24 e 25, ele se refere à divisão político-administrativa do Brasil em unidades federativas, né? Então, essa forma atual não é a nacionalidade brasileira, a cor do Brasil, o aspecto de brasilidade da cultura, não tem nada a ver com isso, tá? Quando ele coloca o país simplesmente não existiria na sua forma atual, é a configuração político-administrativa, que é exatamente de macro-regiões, de países, ou seja, a unificação, né? O Brasil unificado que é hoje. Então, a letra A realmente está fora dessa divisão aí. Letra B. Ele diz que a nacionalidade brasileira, o verdadeiro fundador da nacionalidade, essa qualificação do fundador da nacionalidade reaparece aqui, vamos ver. Ele coloca aí: à luz da realidade do Brasil atual, tudo isso parece mero devaneio. E aí, gente, isso o quê? Olha só, à luz da realidade do Brasil atual, tudo isso é importante relembrar ou identificar no contexto considerado. Aqui se refere a isso, né? Isso tem um valor anafórico e ele retoma coesivamente as consequências da separação, por exemplo, da suposta separação mesmo, se não houvesse a unidade provocada pela independência e pela República em relação ao Brasil. Então veja, tudo isso, ou seja, essas consequências, as consequências da separação, aí é o que ele cita, né? Ele fala a questão do domínio da Argentina, que seria totalmente argentino, nesse contexto de domínio aí. A Amazônia, a visão ecológica do aspecto da Amazônia. A migração regional e as disparidades regionais em relação às finanças e tudo mais. A necessidade de vistos e passaportes para outros países, né? E por aí vai. Certo? Então você tem aqui, tudo isso parece mero devaneio. Não é da nacionalidade brasileira. Seguramente não. A nacionalidade não. Mas a questão, as consequências disso que se chamou de separação, né? Da divisão política e administrativa em relação ao Brasil aí. Ok? Joia? Vamos lá. Seguindo aí. Na letra C ele coloca: não se deve subestimar, olha só, não se deve subestimar a importância de Dom João, olha só, chama o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira, tranquilo, você tem esse contexto aí. Aí ele coloca: não se deve subestimar a importância de Dom João VI na construção da identidade dos brasileiros de hoje. Exatamente isso aqui. Ó. Então, se a identidade dos brasileiros de hoje, isso é exatamente o que se chama de nacionalidade brasileira. Fundador dessa nacionalidade, desse caráter do Brasil como nação. Desse elemento aí que ele colocou como nacionalidade. A resposta certa, portanto, é a letra C, que ele coloca exatamente aí. Dom João teve muita importância, grande importância na construção dessa identidade dos brasileiros. A letra C realmente é a resposta certa.
Vamos lá, letra D. O Brasil se manteve como um país de dimensões continentais. Pessoal, aí ele fala das dimensões, né, do tamanho do Brasil. Não a questão da nacionalidade brasileira. Esse é o tamanho mesmo do Brasil. Então não é a nacionalidade que ele se refere, muito menos ao qualificativo de Dom João. Tá? Vamos lá, letra E. Dom João VI veio criar e realmente fundou na América um império. O império aí que ele está se referindo, realmente nas linhas 61, 62, quando ele começa a falar sobre isso aí, é a questão do herdeiro da língua e da cultura portuguesas, né? Quando ele coloca essa questão. Aí não está se referindo ao fundador da nacionalidade, né? Como a nacionalidade brasileira. Essa nacionalidade não é um império do Brasil, um império na América. Não é isso a que se refere o termo nacionalidade, certo? Então a resposta certa realmente é a letra C. Vamos avançar. Vamos lá. Agora que apareceu o título da prova lá. Vamos ver. 2, Tom. É assim mesmo. Acaba edita e não se liga. Analise os extratos de texto a seguir, tendo em vista o conceito de Novo Brasil. Olha só. Ele fala o conceito de Novo Brasil dentro desse contexto aí. Vamos analisar. Nenhum outro período da história brasileira testemunhou mudanças tão profundas, decisivas e aceleradas quanto os 13 anos em que a corte portuguesa morou no Rio de Janeiro. Gente, o que ele quer, olha só, a pergunta está um pouco vaga, está um pouco estranha, mas o Cés Gran Rio tem disso, tá? A Fundação Cés Gran Rio tem desse negócio aí, que as pessoas confundem um pouco da objetividade, né? Veja, analisando esses pedaços de texto aqui, o que ele coloca é o conceito de Novo Brasil, e depois ele pergunta, integram, olha só a pergunta que ele faz, olha cá, aqui. Integram o conceito de Novo Brasil apenas os extratos? Veja, são as informações que fazem parte, que integram o conceito de Novo Brasil. E aí? Vamos ver isso aqui? Nenhum outro período da história testemunhou mudanças tão profundas e decisivas. Pessoal, isso aqui integra o conceito do Novo Brasil? Não. Ele está falando sobre o período, sobre a época. Nenhuma outra época da história tem essa característica. Então essa é a época da história que está caracterizando isso aí, certo? Nenhum outro período da história testemunhou mudanças tão profundas. Pronto, então você tem essa questão do testemunho do período da história. É falso. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui tem a ver com o Novo Brasil? No espaço de apenas uma década e meia, olha só. Num espaço de apenas uma década e meia, o Brasil deixou de ser uma colônia fechada e atrasada para se tornar um país independente. Verdadeiro. Note que aqui ele fala efetivamente quais foram as mudanças que aconteceram, gente. Aqui ele diz, olha, deixou de ser uma colônia fechada e atrasada e passou a se tornar um país independente. Esse perfil de país independente aqui tem a ver com o Novo Brasil. O antigo Brasil era isso aqui, uma colônia fechada e atrasada, que era o Brasil do Pacto Colonial. E o Novo Brasil é exatamente um país independente, o Reino Unido, depois a independência mesmo, República e por aí vai. Então, o Novo Brasil tem essas configurações, ok, de um país independente, verdadeiro. 3. Por essa razão, o balanço que a maioria dos estudiosos faz de Dom João VI tende a ser positivo, apesar de todas as fraquezas pessoais do rei. Pessoal, o balanço do governo de Dom João faz parte do Novo Brasil? Não. É um comentário avaliativo, crítico, opinativo. Tá, mas assim, as fraquezas pessoais de Dom João, de Dom João VI, do rei aí e tal. Mulher, fraqueza, medo de trovão, tá. Qualquer coisa dessa aqui tem a ver com o Novo Brasil criado? É claro que não. Então não é um conceito, não é um extrato representativo do Novo Brasil. Né? Não, mas ele comia peru, ele só vivia comendo, ele se empanturrava. Bom, isso é característica dele, não tem nada a ver de fraqueza de alimento, de todo, das calorias do danado do Dom João lá. Certo? 4, vamos lá. Graças a Dom João VI, o Brasil se manteve como um país de dimensões continentais, que hoje é o maior herdeiro da língua e da cultura portuguesas. Bom, o Brasil hoje se manteve nas dimensões continentais. É ou não é uma herança do Novo Brasil? Sim. Porque se ele não tivesse se mantido com essas dimensões continentais, não tivesse preservado a unidade graças a Dom João, ele teria se fragmentado e hoje não teria essa dimensão toda. Segundo, ele não seria o maior herdeiro da língua e da cultura portuguesas, até porque haveria vários micropaíses, né? Essas micro-regiões seriam transformadas em países. Então você tem como aspectos verdadeiros aí apenas a 2 e a 4. A resposta certa aí você já pode identificar, né? A resposta certa, letra C.
ok? Então, muito cuidado. Nessa história aí, por exemplo, de características do governo, do Novo Brasil, é claro que a Cesgran-Rio muitas vezes não é tão clara no aspecto da pergunta, mas você precisa observar bem aquilo que ela quer atingir para perceber a lógica entre uma frase e outra, para você já ir ficando mais experiente, mais escolado nessa coisa aí das artimanhas da Cesgran-Rio em relação à obscuridade, né? Uma certa obscuridade nos enunciados, para você já saber o que ela está perguntando, já saber o que ela está querendo saber mesmo, pedindo aí, tal, solicitando, e mandar brasa, certo? Próxima aula a gente continua, é isso aí, até lá.